Hoje no nosso podcast, além do 1%, nós vamos falar sobre essa competência tão importante na vida dos atletas e tão procurada. Todos os atletas, eles estão treinando, eles estão buscando, eles estão indo na musculação, eles mexem na nutrição, eles fazem treinos extras. Tudo que você está fazendo de maneira inconsciente, o atleta está buscando uma coisa, ele está buscando confiança. Ele quer se sentir seguro para poder explorar o talento dele, para poder ousar, para poder fazer com alegria aquilo que ele sabe que ele pode fazer. E todo atleta profissional de futebol sabe que futebol é confiança. Sabe que se você estiver confiante e seguro, você é capaz de fazer coisas incríveis e extraordinárias. Assim como se você estiver sem confiança, você vira o jogador mais normal do mundo. A gente já sabe disso, e é por causa disso que existe essa busca desenfreada ao ouro. Tá todo mundo querendo transformar essa alquimia, transformar em confiança as ações que você tem tomado, as atitudes. E aqui está um grande X da questão e talvez uma das coisas que a gente menos sabe e que a gente mais improvisa. E que a gente mais precisa, que é a tal da confiança. Por quê? Porque vamos lá, o jogador está sem confiança, o que ele começa a fazer? Ele começa a cueca da sorte, a camisa disso, já leva o rosário, já ajoelha, beija a camisa, entra com o pé direito, eu vejo os atletas mais religiosos, eles entram com a mão para cima, glorificando a Deus, mas no fim da história, está todo mundo inseguro, buscando um dispositivo que faça com que ele acesse mais segurança, para que ele possa performar de uma forma mais assertiva, que ele possa alcançar a performance que ele acredita que ele pode alcançar. Tá todo mundo nessa mesma batida, seja você mais religioso, menos. E aqui até tem um parênteses do atleta religioso, que o que acontece muitas vezes cai sempre na religião, na espiritualidade. A falta de confiança, ele desemboca essa água sempre no mesmo rio, e aí ele vai buscar na religião. E o atleta que muitas vezes tem na religião todo o seu suporte de confiança, seu suporte mental, ele acaba às vezes espiritualizando tudo e vivendo algumas dificuldades na sua própria religião, tendo algumas frustrações com Deus. E a gente vai conversar hoje especificamente nesse processo de construção de confiança, que é algo fundamental na vida de um atleta. Eu, como cristão e como amante de Jesus e das Escrituras, não posso deixar de falar que, lógico, a fé é um fundamento extraordinário. Os atletas que possuem fé, eles já possuem um dinamismo e uma estrutura para poder gerar crença positiva, que gera nele também mais atributos positivos em busca da sua realidade futura. No entanto, também às vezes a religião vai contra o teu espectro de confiança, porque você cria uma expectativa de que Deus está contigo no resultado, o resultado não acontece, você perde confiança, perde a sensação religiosa, ou então a segurança religiosa, espiritual que você acredita, e aí você se sente desamparado. E hoje, nesse nosso podcast importantíssimo sobre como construir confiança, nós precisamos trabalhar dois conceitos que são fundamentais e importantes na vida de um atleta. E o primeiro conceito que eu deixei aqui bem demarcado é o conceito das percepções. O atleta ele é muito pouco perceptivo. E nós vamos falar sobre essa percepção, sobre três aspectos da percepção, e depois nós vamos caminhar para dentro da blindagem. Porque no meu entendimento, Anderson, um atleta confiante é um atleta seguro. Quanto mais esse atleta se sente seguro, mais confiante ele é. Então, um fundamento estrutural que você precisa ter para atuar com segurança dentro de campo é esse elemento. Por quê? Porque o jogo ele tem uma imprevisibilidade muito grande, né? Você entra ali, você não sabe o que vai acontecer. Você está sem previsão das coisas que vão ocorrer no jogo. Você treinou, mas você não sabe exatamente o que pode vir a acontecer. Isso nos tira um pouco da segurança. E quando a gente perde segurança, a gente perde confiança. E esse cérebro altamente confiante, ele vai entregar para o nosso corpo uma estrutura fisiológica poderosa. Então, vamos lá. Percepção e proteção, segurança, são dois aspectos fundamentais para esse atleta performar em alto nível. E aqui eu me lembro, Anderson, de uma situação bem interessante que eu vivi, principalmente fora do Brasil, é que você chega num ambiente cultural, estrutural, de comida, de religião, de pensamento, de jogo, tudo diferente do que você está acostumado. E ali você vai precisar ter uma nova perspectiva, porque se você usar a mesma estratégia que você usa aqui no Brasil, e você chegar lá e impor lá, pode ser que não dê certo.
porque é um novo ambiente. E aí você vai precisar ter uma coisa que eu acho que é muito importante, que se chama percepção. Perceber. Esses dias eu estava conversando com um atleta e eu perguntei para ele, e o teu treinador? Como é que é o teu treinador? Ele, como assim? Nunca tinha parado para pensar sobre isso, Chicão. Eu disse, vamos estudar o teu treinador? Vamos perceber o que o teu treinador mais gosta. Não, assim, o teu treinador é agressivo ou mais passivo? Não, ele é mais agressivo. Ele é um cara enérgico, ele é um cara de muita energia. E esse atleta é extremamente passivo. E aí eu digo, dificilmente esse treinador vai estender sobre você algum tipo de confiança, porque ele não sente isso em você. Então é importante você perceber. Em primeiro lugar, você perceber. E aí a gente tem 3 aspectos importantes da percepção. Tem a percepção do eu, a percepção do meu talento, a percepção da minha capacidade, eu saber sobre isso, entender isso, visualizar isso, estar em contato com isso, me perceber, autopercepção. Isso aqui é fundamental na vida de um atleta. E a gente vive uma carreira muito olhando para fora. A gente está sempre olhando para fora, para fora, para fora, para fora. E a gente pouco olha para dentro, a gente pouco percebe os movimentos que a gente tem. É difícil o atleta ter essa percepção, né? Muitas vezes é só para fora mesmo, sempre cobrando os outros, colocando a culpa, terceirizando. Isso. Mas poucos olham para eles mesmos, né? Para ver onde estão errando. E aí entra aquele conceito muito bacana que é o seguinte, eu assumo o sucesso. Eu gosto de contar a história do meu sucesso, mas eu terceirizo o fracasso. Exatamente por causa da nossa falta de percepção. Nós não fomos educados para sermos perceptivos quanto aos nossos erros e, sobretudo, quanto aos nossos acertos. E aí o que acontece? Quando a gente não tem essa percepção sobre o meu eu, o erro me deforma demais. Eu perco a estrutura de quem sou. E essa percepção aí vai ser fundamental nesse teu processo evolutivo dentro do futebol para que você não seja afetado por aquilo que vem de fora. E aí nós vamos falar sobre o elemento da blindagem depois. Então a percepção da minha potência, quem eu sou, é muito importante. É a percepção do ambiente, onde estou. A percepção do ambiente é fundamental para que você possa construir atitudes, depois que nós vamos conversar sobre isso, mas que você construir as suas estratégias para você poder estar sendo assertivo dentro do lugar. Por exemplo, vamos lá, percepção. Você está com o teu carro, viajando de boa na lagoa, e aí você chega numa cidade ali de frente para o mar e está passando ali, poxa, você abaixa o vidro e você, pô, quero sentir aqui a orla, você se sente seguro para isso, você abaixa o vidro, ó, você tem segurança, você abaixa o teu vidro. O que acontece quando você está passando numa comunidade mais pobre, num bairro um pouco mais perigoso? Você se sente inseguro e isso codifica o teu comportamento, você levanta o vidro. Então, a gente vai percebendo que ao longo da nossa vida, o ambiente codifica os nossos comportamentos. E você precisa estar perceptivo, por exemplo, dependendo do clube que você está, dependendo do treinador que você tem, dependendo do perfil dos atletas que estão junto contigo, você tem um tipo de estratégia. Dependendo, você tem outra estratégia. E o teu comportamento vai acabar sendo influenciado pela tua percepção. Agora, se você não percebe, você acaba sendo escravo do improviso de novo. Ou seja, vive no mundo do inconsciente as tuas atitudes e as tuas estratégias. Ou seja, tá rodando um programa dentro de você que você não está no controle. Tá rodando um programa dentro de você que você não está agindo, que você não está conseguindo entender o movimento. Você entendeu? Então isso é fundamental na tua jornada. Isso é muito importante. E quando eu cheguei em Hong Kong, eu recebi um conselho muito interessante, que um ex-atleta chegou para mim e falou assim, Ticão, você quer ficar em Hong Kong? O que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero me estabelecer aqui no país. Ele falou, então é o seguinte, aprenda umas palavras, aprenda a jogar o jogo, entenda qual que é o lugar, respeite aqui a cultura local, não fique aqui brigando com os outros. Poxa, qual que foi o acesso que eu tive? A percepção de como poderia dar certo ali, sem ficar ali impondo quem eu sou e o que eu quero. Muitos atletas que chegavam em Hong Kong no alto nível técnico, o que acontecia? Ele chegava lá numa estrutura cultural totalmente diferente, de religião, de língua, de comida, de estilo de jogo, a cultura totalmente oposta praticamente à nossa. E aí ele chegava lá querendo impor a ele, a língua dele, o jeito dele, a comida dele, o jeito de jogar dele, o sistema de jogo dele, porque lá no Brasil era assim, porque no Brasil a roupeira é assim, porque... E aí o que acontecia? Em pouco tempo ele ia perdendo força e ele ia ser assim, ó, praticamente jogado fora, lançado fora do ambiente e teria que voltar para o Brasil.
A percepção do ambiente é fundamental para que você possa codificar o teu comportamento. E o teu comportamento vai ser assertivo construindo confiança, te aproximando de atitudes que vão fazendo você performar melhor e você vai ganhando confiança. Então, quando eu sei quem sou, eu sei a minha potência, e eu vivo nessa minha potência, eu sou um volante que tem um bom passe, o que eu faço? Eu busco dentro de mim desenvolver as competências nas quais eu entendi que eu tenho uma potência, então eu foco bastante nisso. Eu sei quem sou no sentido existencial da parada, eu não preciso tanto dos outros mais para viver. Eu sei quem sou, essa autossuficiência ela é fundamental na vida da gente. E isso nos chama para a autorresponsabilização, que nos leva a uma autopercepção. Nós não estamos nesse autoengano, porque muitas vezes o atleta ele entra nesse autoengano, ele pensa que é uma coisa, mas é totalmente outra. Não, aqui eu tenho que fazer assim, mas tem que fazer assado. E esses movimentos enganosos que a gente tem, eles precisam ser eliminados de acordo com o tempo e de acordo com a sabedoria, do entendimento que a gente vai tendo das percepções que vão ocorrendo. Então, em primeiro lugar, autopercepção, conheço a minha potência, sei quem sou. Em segundo lugar, percepção do ambiente para que você possa traçar as estratégias. Eu percebo o meu ambiente, percebo, poxa, tem esse atleta aqui, tem esse treinador, esse clube joga desse jeito, esse clube tem um padrão cultural dessa forma. A gente vai entendendo a estrutura do clube, a estrutura do lugar, da cidade, do país, para a gente ter as nossas estratégias, para em terceiro a gente ter a percepção das atitudes, das ações. O que eu vou fazer? Quais são as ferramentas que eu vou usar? E para que eu possa deixar bem claro essa estrutura, eu vou contar a história dos 3 porquinhos. Vamos lá. Anderson, a história dos 3 porquinhos é assim, ó. Tava lá uma porquinha, a mãe já tava de saco cheio, os 3 moleques já tão grandes e tal, e ela toca os caras de casa. E aí sai andando pela floresta, e aí, pô, eles chegam num lugar que os 3 olham e falam, mano, vamos meter as casas aqui. E o interessante é que os 3 saíram da mesma casa, ou seja, da mesma estrutura, da mesma educação, e os 3, cada um construiu a casa de um jeito. Então a gente já começa a entender que existem individualidades, que existem percepções diferentes dentro de uma mesma estrutura. E aí o primeiro porquinho faz o quê? O primeiro porquinho é o porquinho que quer logo viver as emoções. Para mim o primeiro porquinho é o adolescente. Por quê? Ele constrói algo rápido porque ele quer logo descansar. Ele é muito escravo da sensação do ambiente. Ele é muito escravo da sensação. Eu quero logo ter prazer, eu quero logo poder curtir o lugar. Então eu não posso perder muito tempo com estruturações. O primeiro porquinho é adolescente. Porque o adolescente tem um cérebro dopaminérgico, altamente ligado às sensações e a prazer. E por isso que o primeiro porquinho ele tem aí entre 12 e 18 anos. Ele quer prazer. O segundo porquinho, ele constrói de madeira. Significa que o segundo porquinho, no caminho, na jornada, ele olhou e falou, tá meio esquisito isso aqui, rapaz. Eu acho que deve ter uns ventos. Ele viu uma casa caída, ele viu uma árvore balançando, ele falou, mano, na palha eu não vou. Vou meter aqui uma madeira que eu acho que é suficiente. Esse aqui já é o jovem, que saiu de umas experiências da adolescência, que já viveu algumas críticas, já tomou alguma porrada. Esse é o atleta que está ali querendo pisar no profissional. Ele está ali na base, ali pulando para o profissional já. E aí a gente tem o terceiro porquinho. O terceiro porquinho ele constrói com tijolo. Então veja bem, ó, o terceiro porquinho ele viu, percebeu, entendeu coisas que estavam para além dos olhos. Ele conseguiu ver além do muro. Ele sentiu algo que fez com que ele estruturasse e levasse mais tempo e investisse mais recurso para construir algo mais poderoso. Ô, Ticão, mas o que isso tem a ver com confiança? Já vamos chegar lá. Esse porquinho, o que acontece com ele? Enquanto os outros já estão tendo sensações positivas, ele ainda está trabalhando, ele ainda está estruturando. Ele teve uma percepção, ele viu uma pata de um lobo, ele viu uma árvore caída, ele olhou aquela estrutura e ele percebeu, cara, aqui tem perigos. E ele não foi negativo, na verdade ele foi positivo, porque ele percebeu as ameaças e teve uma estratégia para poder agir e construir algo poderoso e, acima de tudo, eterno. Então, o que nos dá muita confiança? Como que o atleta pode ser cada vez mais confiante? É quando ele está construindo coisas eternas e seguras. Quando ele tem padrões de pensamento e estruturas fisiológicas de entendimento sobre a vida, que faz com que ele se sinta seguro. Porque o que acontece? Inevitavelmente, não é se, é quando. Tá? Se vier um vento, não é se, é quando vai vir.
O vento vai bater e o vento vai chegar na tua vida. A dificuldade vai vir, o furacão vai chegar, algo vai acontecer. Eu não estou aqui querendo ser profeta de tragédia, mas inevitavelmente a dificuldade acontece. E aí, não é sobre a força do vento, é sobre a estrutura que eu tenho. E aqui acontece algo muito legal na história dos 3 porquinhos. O primeiro e o segundo, eles constroem estruturas nômades, de peregrino, estruturas que não vão permanecer. E aí o que acontece? O primeiro porquinho, ele sai de dentro da casa dele, que cai, e vem para a casa do vizinho. E aí os dois estão ali dentro e eles vão precisar sair e se deslocar novamente. O deslocamento e não ter segurança onde você está e o que você construiu nos dá falta de confiança. Quer ver uma coisa? Quando você não se prepara da forma correta, quando você não entregou o teu melhor dentro de campo, quando você começa a falar mal dos outros, responsabilizar os outros, coloca problema no treinador, no diretor, no clube, no fulano, na grama. Quando você começa a estruturar a tua vida emocional dessa forma, você está construindo uma palha, você está construindo uma casa de madeira, que é uma casa que não vai suportar os momentos mais difíceis, os momentos mais complexos, os ventos mais fortes. Por exemplo, quando eu estava lá em Hong Kong, teve um maior tufão da história lá. Maior tufão, os ventos chegaram para mais de 300 km por hora. E aí o legal foi que o segundo, legal não, né? Mas assim, tá, os 3, 4 dias que antecedem um furacão nessa magnitude, você precisa preparar a tua casa, né? O teu apartamento, você coloca lá as fitas, na fita crepe lá na janela, você vai no mercado comprar comida. Então você se prepara para aquele ambiente. E aí beleza, a gente foi, fez todo esse processo. E aí passou o furacão lá, teve acho que 2 a 3 mortos, algumas coisas assim aconteceram, mas nada de muito grave no país. Lógico, as árvores caíram lá, teve árvore que quebrou no meio, raízes, o parque que tinha lá embaixo estragou inteiro o parque, as árvores, tudo se arrebentou no meio. Mas enfim, as estruturas de Hong Kong permaneceram de pé, porque são estruturas fortes. Os prédios, casas, lugares, escolas se manteram em pé. E esse mesmo furacão, até chegar em Hong Kong, ele passou por dentro das Filipinas. E nas Filipinas morreram mais de 300 pessoas, se não me engano. Arrebentou com tudo, o país virou um caos. Por quê? Porque nas Filipinas não tem estrutura. É um país muito mais pobre. Então não é sobre o vento que vai passar ou que já passou. É sobre a estrutura que você constrói. E se você não construiu algo poderoso, você não tem confiança quando você olha para o vento vindo. Nós precisamos construir algo que seja forte o suficiente para que a gente esteja fundamentado, estruturado e preparado para isso aqui que vai acontecer na história dos 3 porquinhos. Que o que aconteceu? A batata está assando e o vento está pegando. E o porquinho que construiu no tijolo está dentro de casa, assistindo o seu streaming, assistindo o seu filme, o seu seriado, de boa na lagoa. E os moleques vêm, cara, você não sabe o que aconteceu agora. Eu olhava para a porta e falei assim, o que está acontecendo? Não está chegando em mim aqui essa informação. Não, está tendo... O lobo chegou e ele está soprando. Ele fecha a porta, entra lá, olha do lado de fora, está lá o lobo. Ele fala, não, beleza, sentamos aqui, vamos permanecer. Ou seja, um homem confiante, estruturado, os problemas, eles, além de não afetarem você estruturalmente, eles permanecem do lado de fora. E aqui está o grande X da questão. E você permanece onde está, porque você sabe quem você é. Você mapeou o lugar que você está. E você tem a percepção das atitudes dos tijolos que você tem que usar. Então não construa com palha. Não seja escravo da sensação do momento, mas olhe para a visão de futuro. Mas seja um homem que estrutura a tua vida com visão de futuro. Visão de futuro é quando você coloca tijolo e trabalha com cimento. Quando você é alguém escravo da sensação do momento, os adolescentes, por exemplo, e os jovens, eles usam muito a palha e a madeira. Por que eles usam muito a palha e a madeira? Porque eles querem logo curtição, eles querem logo o prazer. Mas esse é o cérebro do adolescente, é o cérebro em busca do prazer. Altamente em busca da dopamina que vai dar a sensação boa que ele quer sentir. Mas o homem que conseguiu acessar e entender que deve viver pela visão de futuro, ele vai levar mais tempo, vai ser mais pesado, vai ser mais desconfortável o hoje dele, mas o amanhã dele vai ser muito mais seguro, muita confiança.
ele vai estar muito mais blindado, que é o segundo conceito que eu queria trabalhar hoje. Nós trabalhamos o primeiro lugar, a percepção como um elemento de construção de confiança. A gente constrói no tijolo. Construir confiança é construir com tijolo. E o segundo elemento que eu queria trabalhar com vocês aqui é a questão da blindagem emocional, que tem muito a ver com essa construção do tijolo. Mas pensa aqui, se eu falar para você agora assim, perguntar para você um carro blindado, o que vem na tua cabeça em primeiro lugar? Carro blindado. Eu faço muito essa pergunta com os meus atletas quando a gente está nos nossos atendimentos. E aí eles dizem, pô, carro blindado é segurança, pô, tô seguro, certo? E esse é o meu grande objetivo como mentor de atletas, fazer e desenvolver nos atletas uma blindagem capaz com que eles se sintam seguros. E quem se sente seguro, automaticamente se sente confiante. Porque confiança e segurança são dois elementos que caminham de mãos dadas. Não tem como você ser um cara altamente confiante e inseguro. Não tem. Então a segurança, ela está de mão dada com a confiança. O atleta seguro dentro de campo é um atleta que vai poder e vai exercer e vai colocar em prática e vai arriscar e vai errar e vai de novo, porque ele é um atleta confiante e seguro das suas potências, das suas capacidades, daquilo que ele pode exercer. E olha que coisa interessante, quando você é blindado, você não respeita mais as informações e as influências externas. Por exemplo, vamos lá, o malandro pegou e colocou aqui o revólver, mano, no teu vidro aqui. E você está com o carro normal, tá? Aliás, está de vidro até abaixado, escutando um som. E o cara bota o revólver aqui e fala, Anderson, desce. O que você faz? Desço. Você desce. Por quê? Medo de o cara me matar. Medo da morte. Pronto, aí você desce do carro. Top. Desci e o cara pega o carro. Então você obedeceu a quem? Você queria descer do carro por tua própria vontade? Não, você está num veículo que é teu, né? Você não queria. Mas você obedeceu a quem? O medo, né? O medo. Proteção. Você obedece ao cara, a influência externa, a voz dele. Ele que está no comando, certo? Certo. Mas vamos lá, você está dentro da tua Porsche Cayenne blindada, molecote. Aí eu mando ele atirar. E aí ele fala assim, desce, Anderson, você desce? Aí eu mando ele pipocar. Pode atirar. Pode atirar, mas... Mas vamos lá, quando você comprou a tua Porsche Cayenne blindada, por exemplo, parou de existir o malandro, a bandidagem? Não. Não, eles vão continuar existindo. Só que a diferença é que agora, o que ele diz e a influência que ele exerce e o convite que ele te fez, você já não precisa mais obedecer. Porque você se sente o quê? Seguro. Seguro. Porque você se sentiu seguro. A segurança faz com que você respeite mais as convicções internas do que as externas. E quando você tem essa identidade, essa percepção do eu, percepção do ambiente, quando eu tenho essa percepção do que eu tenho que fazer e me sinto blindado, estou construído, estou com tijolo, você para de obedecer à influência externa. E não que ela desapareça, porque aqui tem um grande problema. Os atletas pensam assim, não, agora acabou o problema, comprei... Não, o bandido segue existindo, o problema segue ali, as vaias, a cobrança, a injustiça, o torcedor lá fora do estádio, o neto criticando todo mundo, fazendo merchan, vai seguir existindo, não vai desaparecer, até porque isso vende, né? Agora, você vai estar protegido quanto a isso, e a tua confiança, que vem da tua segurança, ela faz com que você consiga acessar os maiores níveis de capacidade e de exploração do talento que você tem para você performar com alegria, com felicidade, curtir, desfrutar e aproveitar essa profissão tão extraordinária, o esporte, poder viver todos esses momentos com alegria. E aí que eu percebo que a falta de confiança nos leva embora a alegria. Por que nos leva embora a alegria? Porque você começa a viver mais com medo do erro do que em busca do acerto. Você começa mais a viver assim, olhando para aquilo que pode acontecer de errado do que, poxa, olha o que pode acontecer de bom aqui. E um atleta altamente confiante, ele vai viver nessa perspectiva do acerto, do risco. E para isso, você vai precisar estar seguro e protegido. Como construir confiança? Percepção, blindagem. Você está perceptivo sobre quem você é, sobre as tuas potências, sobre as tuas capacidades. E você tem estratégias, você olha o ambiente no qual você vai agir e você tem ações fortes, poderosas a partir disso. Pô, Ticão, mas eu tenho um cérebro adolescente, aí como é que eu faço? Você pode ser assim, você pode construir uma casa de tijolo hoje. Hoje, com 14 anos, começa a construir tua casa de tijolo. Ticão, como é que eu faço? Para de viver por sensação.
e começa a viver por visão. Porque quem vive por sensação quer retorno hoje. Quem vive por visão não vai ter retorno hoje, mas vai ter um retorno em dobro depois de amanhã. E pode ter certeza, vai valer muito a pena. Pode ter certeza. Um atleta confiante é um atleta que performa, um atleta que performa, um atleta feliz. E você sendo feliz, você está conseguindo exercer a tua paixão, exercer a tua profissão com todas as potências e com toda a magnitude que ela merece. É isso. Fechado, Anderson? Fechadíssimo. Fechadaço, então, meus craques. Além do 1%, manda, envia para o teu parceiro, curte aqui, deixa o teu comentário. Sempre bom a gente poder interagir aqui. E me diz aí o que você está achando dessa nossa nova pegada aqui do podcast Além do 1%. É isso, meus craques. Deus abençoe. Fui!